Oi, gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser maquiagem artística. Gente, fazia tanto tempo que eu não gravava maquiagem artística pra vocês, bateu até uma saudadezinha. Então hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma maquiagem de hematoma pra vocês utilizarem aí nas fantasias de Halloween pra vocês, ou em qualquer fantasia aí que vocês forem utilizar, que ajuda muito, menina. E vocês utilizando o princípio de colorimetria que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, vocês conseguem fazer tudo quanto é tipo de maquiagem aí que exige hematoma ou profundidade no olhar e que assim, fica show. Vai precisar basicamente de duas paletas, tá? Eu vou utilizar essa daqui, tá? Que é da Ludurana, ela é muito boa. E por que eu vou utilizar ela? Porque ela tem as seguintes cores: verde, que é importante, amarelo, vermelho, azul, branco e preto. Por que disso? O principal que a gente vai utilizar aqui é amarelo, vermelho e azul, tá? Porque isso é a base da colorimetria. Qualquer cor aqui dessa paleta, basicamente, tem um ponto desses aqui. E vocês entendendo isso, vocês vão conseguir fazer a maquiagem de vocês. E uma paleta nude, essa aqui é a minha da Luisance, Guerreira da Vida, que vocês conhecem. Vivo trazendo ela aqui no canal. E assim, gente, se acabar, eu compro outra igual. Porque eu sou apaixonada nessas paletas da Luisance neutrinha, ó. Ela é toda neutra. E a gente, obviamente, vai utilizar esses tons marrons, assim, que vocês já estão vendo que tá já até acabado. Vai pegar esse marrom mais clarinho aqui da paleta e a gente vai começar a demarcar alguns pontos onde a gente vai trazer o hematoma. Isso daqui é pra trazer um ar de inchado, tá? Começa na onde é mais profunda, escurecer aqui, ó. Aplico e venho arrastando. Ó, tá vendo que aqui eu concentrei mais? Você não vai tirar excesso do pincel, ó. E venho arrastando, porque aqui é pra inchar mesmo o olho. Eu vou trazer a concentração do hematoma maior pra cá. Você vem dando batidinhas, sempre batidinhas mais circulares assim. E vai trazer um pouco pra baixo. Agora, com esse marrom mais escuro aqui, ó. Tá vendo? Esse marrom um pouco mais escuro. A gente vai bater ele. Tá vendo? Eu tô usando esse pincel mais arredondadinho, tá? Ele é um pincel de blush. Vou tirar o excesso, mas não tudo. E venho daqui, dando uma leve apertada e uma leve batidinha em alguns pontos, ó. Tiro o excesso em um pano e esfumo tudo. A gente vai pegar um pincel lápis, tá vendo? E vamos utilizar um azul marinho. Bem pouquinho, ó. Tá vendo? Pontinho de pincel. Dou umas batidinhas e vou trazendo. Ah, é importante que as sombras não tenham brilho. E vou esfumando isso aqui. Depositando. Vou trazer um pouco aqui. Esfuma com o dedo. E vai aplicando onde vocês acham que deve, ó. Faz uma bolsinha aqui, ó. É sempre importante vocês esfumar e não fazer uma coisa muito concentrada. Por quê? Pensa numa galáxia. E aí você vai fazendo isso. Vai dando esfumadinha assim. Agora, ó. Vou vir com esse verde mais fechado. Esse segundo, tá? Esse segundo verdinho aqui, ele é um pouco mais fechado. E vou aplicando em alguns pontos também sobre o azul. E vou esfumar. Observe se sua pele é um pouco mais quente, um pouco mais fria. Peles mais quentes, elas são mais pro verde do que pro azul, tá? Então, se você é uma pessoa que tem a pele mais retinta, utiliza mais azul que vai ficar sucesso, ó. Dá umas esfumadas aqui. Ó. Dá umas leves concentradas em alguns pontos. Aí, ó, pode vir com um pouquinho de violeta ou algum roxo que você preferir e dar umas acertadas assim, esfumando entre o azul e o verde. Ai, Gabi, por que do violeta? Por que do verde? Eles não são cores secundárias? Sim, lembra que eu falei que basicamente todas as cores se resumem em amarelo, vermelho e azul? Então, a gente aplica isso na colorimetria. Quando a gente entende que um hematoma, ele basicamente vai ser formado nessas cores, a gente pode saber que todas as nuances subsequentes deles, ou seja, as cores secundárias, na hora de você fazer um hematoma, vai ter sentido.
Agora, o que a gente faz? Aplica um pouco de vermelho. Eu vou vir com esse vermelho mais vivo. E ele vai trazer um pouco mais de realidade ainda pro seu hematoma. Vai aplicando, principalmente em pontos onde tem uma concentraçãozinha de azul e verde. E vai esfumando. Olha. Sempre esfumando bem. Vou trazer aqui, ó, o vermelho um pouco mais pra baixo. Vou pegar esse vermelho mais escuro aqui. Pra concentrar um pouco mais. E ainda dar umas descidinhas, assim, ó. Vou dando batidinhas. E aí, leve os toquinhos de preto em alguns pontos. Que é pra ter mais profundidade ainda. Fazendo a bolsinha no olho, ó. Sempre seguindo essa linha. Por que a bolsinha no olho? Olha a diferença desse olho pra esse, gente. Aqui um azulzinho um pouquinho mais claro. E eu vou aplicar aqui, só pra dar uma enfatizada nesse olho. E aí, pra finalizar, lembra do amarelo? É agora ele. Eu gosto de vir com a pontinha do dedo e dar algumas batidinhas com o amarelo. Em alguns pontinhos. Fica um hematoma muito vivo e automaticamente fica perfeito pra você utilizar no que você quiser. Porque eu vou mostrar como que ficaria se eu fosse fazer uma maquiagem nessa pegada bem dark e tudo mais pra vocês. Eu viria aqui no cantinho da boca também. Eu começaria pelo vermelho. Dar uma sujada. Azul, escuro. Dou uma sujadinha. Um tiquinho de preto. Dou uma esfumadinha pra cá, ó. E o amarelo pra finalizar. Pra trazer mais autenticidade pra tudo aqui. E aí eu faria uma coisa bem artística mesmo. Se fosse eu indo pra alguma coisa. Pegaria um pincel chanfrado, assim. Sabe aquela primeira sombra que a gente utilizou? A marronzinha? Vinha com ela iniciando nessa parte aqui do olho, criando uma bolsinha. E aí, ó, com a do lado, eu viria no final. Que é pro meu olho. O meu olho, em particular, ele já é um olho caído. E aí eu esfumaria assim, ó. Olha como o olho desce. Pra finalizar, lembra aquele primeiro pincel que a gente utilizou? Limpa ele. Pega a sombra mais clara, marrom mais clara. E vem aplicando em alguns pontos, assim. E esfregando, assim, ó, no rosto. Aqui, ó. Olha, Gabi, por que disso? Pra criar profundidade, gente. Ó. Vocês não acham que ela maquiagem tudo vocês na TV lindo, maravilhoso, toda ó, pode ver que eu não consegui encontrar. Eu tô puxando no meio da minha testa e depois espalhando, que é pra trazer aquele olho de encardimento desse dentinho. Dá umas batidinhas mais aqui. Pego aquele outro marronzinho. Cria umas profundidadezinhas assim, ó. Eu não sei se vocês acham necessário, né? Profundidade mais. Bem, gente, é esse o resultado da make. Como vocês podem ver, ó. Fica bem realista. Olha isso. Como eu disse, a minha dica é não utiliza base, não utiliza nada. Porque assim você consegue aquele efeito de acidente, que nem aqui parece, na minha opinião, que eu esfreguei minha cara no asfalto. Eu fico agoniada de olhar pra minha boca aqui, que eu achei que o da boca foi o que ficou melhor ainda. Se você tiver corante vermelho, aí dá esses pingadinhos assim, fica melhor ainda. O sangue falso fica melhor ainda. Se vocês utilizar essas técnicas aqui que eu ensinei vocês vão conseguir uma maquiagem durável. Porque como vocês vão passar o hidratante na pele e já maquiar por cima só com a sombra, fica super resistente. Isso aqui dura o dia inteiro, tá? E detalhe, isso daqui que eu ensinei vocês podem fazer com guache. Sim, essa foto aqui eu fiz com guache, tá? Foi tinta guache. Então, você utilizando o princípio de utilizar sombra ou tinta vermelha, amarela
e azul, você já consegue um hematoma incrível, como eu falei. Vai escalando as cores, mesclando elas, que vocês no final das contas têm um ótimo resultado. A dica que eu dou pra vocês fazer com o guache pra ficar bem legal é utilizar uma esponjinha e também, de preferência, sempre diluir a guache o máximo possível. Vai pingando assim, pingando, esfumando. A guache leva um pouquinho mais de tempo, então eu já preferi ensinar com sombra. Mas se vocês quiserem, eu ensino pra vocês a fazer com guache também, tá? Só deixar aqui nos comentários. E não esqueçam de me seguir, tá? Que tem vídeo aqui sempre pra vocês que eu vou estar postando. E vai ver o outro vídeo que deu ensinando a finalização do meu cabelo, que, vamos ser sinceros, ficou babado. Tava testando creme novo pra vocês e eu realmente gostei muito.